Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo vídeo sobre o povo hebreu. Séculos depois de todo o povo de Israel migrar para o Egito, os israelitas acabou sendo feitos como escravos. Eles foram escravizados no Egito. E houve um período na história, num dos períodos intermediários do Egito, que houve migrações de povos vindo do Oriente Médio, e um povo chamado Ixo, passou a governar ali no Egito. Até que posteriormente os egípcios retomam e estabelecem um período do Império Novo. O que a gente pode supor? É que Josué migrou nesse período dos Ixos, e séculos mais tarde, os egípcios retomaram o poder e houve uma nova dinastia de faraó que não sabia dos feitos de José. Essa é uma das hipóteses. Então tá, nesse período os israelitas estavam sendo feitos como escravos. E o faraó, temendo esse crescimento do povo israelita, ele ordena matar todos os filhos recém-nascidos dos israelitas. Então, uma das mulheres israelitas, ela pega a sua criança e coloca num cesto, e deixa fluir no rio Nilo. Então, a moça chamada Joquebed, a filha dela, Miriam, acompanha, o seixo, e seixo é encontrado pela filha do faraó, que entende como uma dádiva do Nilo e adota essa criança, e batiza ela de Moisés, que significa tirado das águas. Miriam aparece e oferece uma ama de leite, para amamentar, uma escrava hebreia para amamentar essa criança. Então Moisés acabou sendo criado pela sua própria mãe, Joquebed. Então, Moisés foi criado ali na corte do faraó, até que na idade adulta, ele viu o egípcio espancando o escravo hebreu. Então ele se indigna e acaba matando esse egípcio. Então ele começa a temer, porque ele acabou de matar um egípcio. Então ele acaba fugindo. Fugindo até que vai parar uma terra chamada de Midian. Um desses midianitas, chamado Jetro, ele acaba se casando, com a filha de Jetro, chamada Zípora, e tem um filho chamado Gerson. Então ele passa a trabalhar, ali na terra dos midianitas, cuidando do rebanho, pastoreando, etc. Enquanto o povo israelita sofria no Egito. Então, muito tempo depois, ele viu uma sarça ardente, a sarça queimava, mas o fogo não consumia a planta. E essa sarça chama e se revela, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu te chamo para libertar o povo israelita da escravidão. Moisés começa a temer, que ele tinha a língua muito pesada, ele não se comunicava muito bem. Então Deus passa a guiar ele através da vara. Manda ele jogar a vara no chão, a vara vira uma serpente. Manda ele enfiar a mão no peito e a mão parece leprosa. Então esses seriam os sinais, para ele. Então ele encontra com o seu irmão Arão, e vão até o faraó, pedir para o faraó libertar o seu povo. Então ele faz esses mesmos sinais, da serpente e da lepra. Mas o faraó, não convencido, não quer de jeito nenhum libertar o povo israelita. Então Deus começa a enviar uma série de pragas. A primeira praga, ele transforma toda a água do Nilo em sangue. Mas mesmo assim o coração do faraó se endurece, ele não quer libertar o povo. Então uma série de pragas, rãs, mosca, piolho, morte dos rebanhos, chuva de granizo, total de 10 pragas. E ainda assim o coração do faraó se endurecia, ele não queria libertar o povo hebreu. Então a última dessas pragas, Deus manda cada família sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nas portas, E cada porta, ele ordenar a morte de todos os primogênitos, Com exceção daqueles que tinham sangue do cordeiro pintado nas portas. E ordenou que esse cordeiro fosse comido, pelas famílias, com pão asmos e ervas amargas, que seria a comemoração aí da Páscoa judaica, ou Pêssach, que significa a passagem,
comemoração da passagem do povo hebreu, né, na fuga do Egito. Então todos os primogênitos não morrem, o filho de Faraó morre, né? Então ele, até que ele finalmente ele permite, deixa o povo israelita ir embora do Egito. Então ele reúne todo o povo de Israel e vão até em direção à terra prometida, né? Sendo guiado por uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvens durante o dia, né? Até que eles chegam até o Mar Vermelho. E com isso, o coração do faraó se endureceu de novo, ele vai atrás do povo hebreu, né? Esse irado. Então Moisés bate o seu cajado no mar e o mar se abre. E todo o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Depois que todo o povo passou, né? Os egípcios estavam se aproximando, ele bate com o cajado no mar de novo e o mar se fecha, né? Engolindo aí todo o povo, todos os egípcios, né? Então eles continuam rumo à terra prometida, né? O povo começa a murmurar de fome, ele envia uma espécie de alimento que é chamado de maná, né? Vindo dos céus, maná e um monte de codornas, né? Para que eles possam se alimentar. Eles reclamam de novo, era melhor ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. Então, com sede, ele bate com o cajado na rocha e sai água. Com isso Deus chama Moisés até o Monte Sinai, né? E o Moisés fica um bom tempo ali no Monte Sinai, né? Com cerca de 40 dias, né? E boa parte do povo começa a ter intrigas, né? Começa a ver que Moisés estava demorando muito, né? Então, uma parte do povo criou um bezerro de ouro, né? E começou a adorar esse bezerro, né? Quando Moisés desce, né, ele desce com a tábua dos 10 mandamentos, né? Irado, ele quebra as tábuas, né? Ele chama de novo quem vem adorar Deus, e manda matar quem quisesse continuar na idolatria. Então ele mata todo mundo ali, os idólatras ali. E o povo é condenado a ficar 40 anos no deserto, né? Desce com a tábua dos 10 mandamentos, cria a Arca da Aliança, onde seriam guardadas as tábuas, né? E começa a ter uma série de leis, né? Não matar, não roubar, não cometer adultério, né? Adorar somente a um único Deus, né? O povo de Israel adorava apenas um único Deus, né? E não a adoração de ídolo. Era proibido adorar qualquer estátua de outros deuses, venerar qualquer tipo de outros deuses que não seja o Yahvé, né? E também era ordenado não trabalhar nos sábados. Era proibido trabalhar no sábado. E o sábado deveria ser guardado para adoração a Deus, né? E uma série de leis, né? Que ficou sendo chamada de Torá. Então, né, por muitos anos aí o povo vagou no deserto, né? Após Arão morreu, a irmã dele, Miriam, também morreu, né? E chegou a hora de Moisés, né? Moisés também não poderia entrar na terra prometida. Então ele viu de longe, né? E morreu ali mesmo, né? Não é um dos que entrou na terra prometida. Com a morte de Moisés, Josué é encarregado de conquistar a terra de Canaã, né? Ele que lidera ali, ele se mostra um grande estrategista militar, né? Ele começa tomando Jericó. Jericó é uma cidade cercada por muralhas. O exército ali consegue derrubar as muralhas de Jericó, né, e conquistar Jericó. Ele vai conquistando as cidades ali de Canaã, né, Ai, Betel, né? E eles expulsam, né? Vão expulsando os outros povos que vivem lá e conseguem conquistar as terras lá de Canaã, né? Então, todo o território foi repartido entre as 12 tribos, né? Lembrando que a tribo de Levi era encarregada de sacerdócio, então os levitas não tinham direito à terra, eles ficavam com algumas cidades, né? A função deles era sacerdotal. E José, né, José deu origem a 2 tribos, né? Entre seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então mantém-se o padrão de 12 tribos, divisão entre 12 tribos. Após a conquista da terra prometida, né, as 12 tribos de Israel passaram a ser guiadas por líderes que eram chamados de juízes. E nesse tempo ela foi bem conturbada,
Israel se envolveu em diversos conflitos com outros povos, os filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, né? Etc, etc. Então, nesse período instável, o povo começa a clamar por um rei, né? Então, o profeta Samuel, ele unge um jovem chamado Saul, né, para ser o rei de Israel. Então, Saul se torna o rei, né? Nesse período ocorrem várias batalhas. E uma dessas batalhas, né, contra os amalequitas, Saul começa a violar as leis de guerra de Israel, né? Então Deus rejeita Saul como rei, né? E pede para Samuel ungir um jovem chamado Davi, né? Que era pastor de ovelhas, né? Bom, nesse período Israel estava em conflito com os filisteus, né? E existia um gigante guerreiro filisteu chamado Golias, né? Que começa a desafiar os israelitas. Ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, né? Até que Davi chega lá no campo de batalha, né? Ele estava levando suprimento para os irmãos, né? E viu o Golias desafiando os israelitas, né? Então ele se oferece para enfrentar o Golias, né? Ele é tão jovem, tão pequeno que a armadura nem cabia nele, foi sem armadura, né? Então ele estava com uma funda, né? Ele lança uma pedra que acerta a testa de Golias, ele cai. Então ele pega a espada de Golias e corta a cabeça dele, né? Com isso o Davi ganha muita popularidade ali, ele vai se tornando um grande guerreiro ali, né? Nas batalhas, né? Com isso Saul isso começa a incomodar o Saul, né? Ele começa a ver o Davi como uma ameaça. Bom, teve uma época aí que o Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos, né? E Davi expulsa esses espíritos com a harpa, né? E isso demonstra uma grande habilidade, né, na questão da música de Davi, né? Aí ele é acreditado 73 salmos, né? Bom, Saul começa a ver o Davi como uma ameaça, né? Ele tenta várias vezes matar o Davi, né? Até que em uma das batalhas contra os filisteus, Saul morre, né, no campo de batalha, junto com seu filho Jonatas, né? Então, por um certo período, o filho de Saul, Isbosete, reina, mas ele também acaba sendo assassinado. Então, o Davi é coroado rei, né? E o Davi era um grande guerreiro, né? Ele conquista a cidade de Jerusalém dos Jebuseus, né? Coloca a Arca da Aliança lá, né? Jerusalém se torna a capital de Israel, né? Bom, né? Então, em um certo período, né? Davi estava no palácio dele e viu uma mulher chamada Batseba e se atraiu por ela. Então ele mandou chamar ela e teve relações com ela. Bom, ele acabou engravidando a Batseba, né? E ele cometeu um adultério, porque Batseba era casada com Urias, né? Que estava no campo de batalha. Até chama Urias, né, para tentar fazer Urias, né, se relacionar com ela, mas acabou não dando certo. Então ele manda o Urias para o campo de batalha para que ele morra. Assim ele não. Porque esse adultério poderia trazer muitos problemas para ele. Então, Davi, por conta desse pecado aí, Davi passou por um período bem conturbado, né? Passou por diversos conflitos, né? Um filho dele, Amnon, estuprou a irmã, né? Ele acaba temendo, acaba não condenando o filho, o Absalão, né? Vê tudo isso, se revolta contra o Davi, ele tenta tomar o trono do Davi, né? Até que ele, numa dessas batalhas, acaba prendendo a cabeça na árvore e matam ele, o Absalão, né? Então, quando o Davi estava bem velho, né? Ele teve um dos filhos com Batseba, chamado Salomão, e prometeu que Salomão seria o herdeiro do trono, né? Só que quando ele estava bem velho, né? Ele foi cobrado dessa promessa, né? Nesse período, Adonias, um dos filhos, tentou, né, ser coroado rei aí no lugar de Salomão. Acaba não dando certo, né? Mas quando Davi morre, o seu filho Salomão é que assume o trono, né? E Salomão,
um dos pedidos que Salomão fez a Deus foi para que ele tivesse bastante sabedoria, né? Então, Salomão ficou conhecido aí como um rei bastante sábio, né? Em um episódio, né, duas mulheres com uma criança, né, tiveram um filho ao mesmo tempo, né? Só que o filho de uma delas acabou morrendo. Então, elas vieram com uma criança, né? Cada uma reivindicou ser a mãe da criança, né? Então, Salomão ordena que a criança fosse cortada ao meio e entregasse metade para cada uma. Então, uma das mulheres tenta defender a criança, né, e fala, pode deixar com ela, né, por favor, não o mate. Né? Então, Salomão viu que essa é a mãe verdadeira, essa que lutou para defender o próprio filho. Né? Então, viu que essa era a mãe verdadeira. E Salomão, nos tempos de Salomão, foi construído um grande templo, né? O templo de Salomão, né? Começou-se a construção do templo, né? E a fama da sabedoria de Salomão chegou até a rainha de Sabá. Sabá ficava na atual Etiópia, ali no sul da Península Arábica, né? O reino de Sabá, né? E a rainha de Sabá foi lá conhecer Salomão, visitou para saber da grande sabedoria, né? E diz a tradição da Etiópia que ela teve um filho chamado Menelik I, né? Com ele que se tornou o rei da Etiópia. Né? Então, na Etiópia se acredita que a dinastia de imperadores da Etiópia eram descendentes de Salomão. Né? Bom, ao contrário de seu pai, Davi, Salomão era bastante diplomático. Né? Ele não se envolveu, ele não era um guerreiro como o Davi. Né? Ele estabelecia muita diplomacia, ele se casou com diversas mulheres de outros povos. Né? Dito que ele teve cerca de 700 mulheres e 300 concubinas. Né? Mas, ao se casar com diversas mulheres de outros povos, ele começou a adentrar a cultura de outros povos. Né? E começou-se a adorar diversos outros deuses, né? O que era proibido em Israel. Né? Outros deuses, adorar ídolo, né? Então Deus amaldiçoou, né, Salomão e disse que o reino seria dividido, né, futuramente, né? Por conta dessa idolatria que ele atraiu para Israel, né? Bom, após a morte de Salomão, Roboão começou a dizer que seria mais duro ainda, né? O povo começou a pedir para que se abaixasse impostos, né? Que se cobrou muito imposto na construção do templo, né? Só que o Roboão disse que seria mais duro ainda, mais duro que seu pai. Então se iniciou um motim, né? E Jeroboão liderou esse motim e dividiu o reino de Israel, né? Então Roboão ficou com a parte sul, né? Que ficava com apenas duas tribos, as tribos de Judá e Benjamim. E quando Jeroboão passou a governar o reino do norte, né, com 10 tribos. Então ficou essa divisão. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Então essa foi a segunda parte aí sobre a história dos hebreus. Né? Então, adeus, até logo.